paz do Senhor. Vou deixar aqui uma palavra para meditação nesta manhã. A palavra que eu vou trazer aqui é sobre alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou falar vou me basear aqui sobre o texto de Neemias, que está lá em capítulo 8, do versículo 1 até o 10. Se os irmãos sentirem de estarem lendo, está lá em Neemias. Vai falar sobre a reconstrução do muro de Jerusalém. Então, este livro ele fala sobre reconstrução. Neemias ele passou por um período muito difícil, em que ele enfrentou muitas dificuldades ao tentar construir esse muro. Ele passou por um período de oposição, um período de crítica ao tentar reconstruir esse muro. E o povo começou ali a construir esse muro e tentaram desanimar ele nessa tarefa que ele estava realizando de construir esse muro. Então tinha Sanbalate e Tobias que a todo momento falava que ele não iria conseguir, que para ele desistir, para ele paralisar. Mas ele continuava focado no que ele tinha que fazer e em Deus. Ele continuava fazendo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Então, quando aquele povo criticava ele, ele virava para o povo e falava: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Então, assim, ele estava fazendo algo muito importante e ele não podia nem olhar para a direita nem para a esquerda. Ele tinha que continuar. Então, muitas das vezes nós devemos, não muitas das vezes, sempre, na verdade, devemos fazer assim também. Muitas das vezes nós somos criticados, julgados pelas pessoas que estão em nossa volta, porque elas querem nos paralisar. Então, assim, o que há em nós, o que Deus colocou em nós para nós realizar, incomoda elas. Então, elas querem nos parar, elas querem nos ver quietos, querem nos ver paralisados, estagnados. Essa é a palavra ideal. Então, assim, mas nós devemos focar no que Deus colocou em nosso coração. O Senhor colocou algo no seu coração para você fazer, não olhe para Sanbalate e para Tobias. Olhe para o Senhor. Vire para o inimigo que quer te paralisar e fala: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Então continue em oração por essa grande obra que você está fazendo e não desanima, não desista. E principalmente não perca a sua alegria, que é o foco da mensagem aqui. Neemias ele continuou. Então o primeiro ponto para não perder a alegria neste processo é priorizar totalmente a palavra de Deus. No capítulo 8 falava que aquele povo que eles ouviam a palavra de Deus. Então, após a reconstrução do muro de Jerusalém, aquele povo voltou-se para a palavra de Deus. E eles voltaram a ouvir a palavra do Senhor. Eles antes estavam desanimados, abatidos, os muros estavam destruídos, eles estavam numa circunstância difícil, numa situação difícil que deixava eles tristes e abatidos. Mas aí, após a reconstrução do muro, a esperança voltou para o coração deles. E eles se voltaram totalmente ali para a palavra de Deus. Quando eles se voltaram para a palavra de Deus, a alegria foi renascendo no coração deles. Então, se você quer ter alegria no seu coração, prioriza a palavra de Deus. Prioriza em ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com você através da palavra dele. Então, um estudo aqui que eu realizei fala que as pesquisas indicam que as pessoas atualmente têm passado grande parte da sua vida na internet e nas redes sociais. E a maior justificativa das pessoas para não ler a Bíblia é que estão sem tempo, é que estão muito ocupadas e não tem tempo para ler a palavra. Mas sempre tem um tempinho para estar na rede social e sempre tem um tempinho para estar na internet. Então, assim, no fim, essa desculpa ela não vai colar. No fim, essa desculpa de que faltou tempo para ler a palavra de Deus não vai funcionar. Porque todos nós temos tempo, só que nós devemos estabelecer prioridades na nossa vida. Então, se a palavra de Deus ela é importante para você, retira um tempinho do seu dia para estar lendo a palavra, para estar estudando a palavra, porque a palavra de Deus é a boca de Deus para falar conosco. A Bíblia ela tem resposta para nós que Deus quer falar, que Deus quer nos dar. Então, a vontade de Deus para nós ela está na Bíblia. Nós temos que tomar então cuidado
com esses ladrões do tempo. A internet é um ladrão do tempo se nós não utilizarmos ela da forma correta. As redes sociais, ela é um ladrão do tempo se nós não utilizarmos ela da forma correta. Então, nós devemos nos encher da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser prioridade. Troca as redes sociais pela palavra. Primeira dica. Segundo, chorar os nossos pecados. Então, a Bíblia fala que aquele povo de Jerusalém, ele chorou com arrependimento pelos seus pecados. Então, onde eles erraram, eles se prostraram ali diante do Senhor. Nós devemos... muitas igrejas hoje em dia não querem mais falar sobre pecado, mas nós devemos ter nossa consciência do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. E pecado, ele nos faz separação entre nós e Deus. Pecados que cometemos desagradam ao Senhor. Então, todos nós sabemos o que são pecados. Todos nós temos esse conhecimento. E isso nos afasta do Senhor. E aquele povo ali, quando ele se arrependeu do seu pecado, ele voltou para Deus, voltou para a leitura da palavra e chorou diante da presença do Senhor, arrependendo dos seus pecados. Isso também, essa questão de não se arrepender dos nossos pecados, isso também causa tristeza na nossa alma. Então, quando Davi pecou contra Deus, quando ele cometeu aquele pecado de prostituição com Batseba, que já era casada, todos nós sabemos, né, que ele não agradou ao Senhor com essa atitude dele. E quando ele cometeu este pecado, ele se afastou, o Espírito Santo se afastou dele e ele ficou abatido, terrivelmente abatido. Então nós vamos ler lá em Salmos, salvo engano, capítulo 50, versículo 55, ele chorando, ele se arrependendo do seu pecado, e ele arrependendo e pedindo ao Senhor perdão por esse pecado. Embora não tenha afastado as consequências da vida dele, o Senhor perdoou ele. O Senhor perdoou ele e ele voltou para os caminhos do Senhor e voltou a se alegrar novamente na presença do Senhor. Então o pecado, ele causa tristeza na nossa alma. Então que nós possamos todas as vezes que cometemos algum pecado, nos lembrar de que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para o caminho. Voltar para os caminhos do Senhor, com arrependimento sincero, verdadeiro, e voltar para os caminhos do Senhor. Terceiro conselho é reconhecer que tudo é dele e tem a ver com ele. Tudo é do Senhor e tem a ver com o Senhor. Deus é o início, Deus é o meio e Deus é o fim. Nós somos apenas vasos aqui na terra sendo usados por ele. Então, a alegria é do Senhor, ele é o produtor da alegria. Ele é a própria alegria e ele nos concede, nos enche de alegria. Então, é o Senhor que nos dá essa alegria. Então, não tente tirar força, tirar alegria de outras fontes, buscar alegria em outros prazeres. Não vai funcionar, porque o Senhor é a fonte principal da nossa alegria. Ele é a principal fonte. A palavra do Senhor vai dizer para nós, para finalizarmos aqui, alegra no Senhor e Ele fortalecerá, Ele te fortalecerá. Tem outra palavra que fala também assim, alegra-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor, né? No Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Então, que nós possamos alegrar sempre no Senhor, que nós possamos entregar para Ele a nossa vida, que nós possamos entregar para Ele todos os problemas, tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem trazido ao nosso coração preocupação, que nós possamos deixar no altar do Senhor e pedir a Ele para que Ele venha encher o nosso coração de alegria. Essa é a palavra e os conselhos que eu deixo para todas vocês, que o Senhor abençoe cada uma, em nome de Jesus.